Olá, boa noite, professora, tudo bem? Meu nome é Lana, eu tô na 3SPR e eu tô fazendo a challenge aqui em conjunto com o Jorge Boss, o Caio Freitas, o Caio Hideki e o Matheus Chibão. Como você já sabe, né, provavelmente, o tema desse ano ele é saúde. Ele é com a Care Plus e ele é saúde, só que é uma saúde preventiva. É uma forma de transformar hábitos saudáveis em uma coisa mais rotineira para a maioria das pessoas, para que a saúde delas não seja prejudicada ao longo do tempo e elas consigam viver uma vida de qualidade, assim, sem muitos problemas de saúde, sem muitas doenças e etc. Então, a ideia que a gente teve foi fazer um aplicativo de hábitos saudáveis. No nosso caso, seria uma rede social de hábitos saudáveis, o nosso projeto principal. E também teria um check-in de hábitos saudáveis. E como forma, né, de conseguir dinheiro, teria uma lojinha dentro do aplicativo. Esse aqui é um projeto que a gente resolveu fazer um reconhecimento facial, em que assim que ele detecta a face do usuário, o usuário pode fazer um check-in de hábitos saudáveis. Então não tem um login, ele simplesmente funciona por detecção de face e é isso. É uma forma bem mais simples, bem mais direta, bem mais rápida, bem mais intuitiva do usuário conseguir utilizar, né? Porque ele não teria que perder tempo fazendo login, etc. Seria uma coisa bem mais direta e bem mais prática para o dia a dia. Então, basicamente, ele funciona tendo um setup, que é onde o usuário ele cadastra o seu rosto e ele treina o modelo. E ele também tem um Habit Check-in, que é onde ele reconhece a face do usuário, que já está cadastrada no site, e ele permite o usuário a fazer o check-in saudável dele, do que ele quiser fazer. Por exemplo, sei lá, bebeu água, ou fez uma caminhada, ou uma corrida, esse tipo de coisa. Eu vou mostrar aqui por cima os dois códigos. Esse aqui é o setup, que é onde o usuário ele cadastra a face dele. E esse aqui é o check-in, que é onde a face do usuário é reconhecida e onde ele permite o usuário a fazer o check-in, né? Se ele bebeu água e etc. E tudo isso é armazenado em um CSV de check-ins. Em relação aos parâmetros que foram solicitados, a gente tem 4 fatores muito importantes. Eu vou rodar o site uma vez agora, né? Rodar o aplicativo uma vez. E depois eu altero um pouco dos parâmetros para te mostrar um pouquinho sobre como eles funcionam. Eu vou mostrar primeiro o setup. O meu nome é Lana. Ele já acendeu a câmera aqui, a minha webcam. Já retirou a foto, etc. Treinou o modelo. E eu vou rodar agora o outro, que é o de hábitos. Vou colocar beber água também, como hábito a ser registrado. Ele abriu aqui a câmera e é isso aqui, basicamente. Como a gente pode ver, ele detecta muito bem, tá aqui, Lana. E o hábito é beber água, que foi digitado aqui. E C para fazer o check-in e Q para sair. Eu vou digitar C para fazer o check-in de beber água. Certinho aqui, ele já foi registrado aqui. E eu vou colocar Q para sair. Para ter a confirmação mesmo de que foi registrado, eu vou abrir aqui a parte de check-ins e tá aqui, Lana, beber água, certinho, com o horário de agora. E agora eu vou falar um pouquinho dos parâmetros, né? Os parâmetros são uma parte essencial aqui dessa aplicação, porque eles detectam, eles setam, né? Qual a facilidade de reconhecimento facial e também a fluidez, né, da aplicação. Eu vou mostrar aqui primeiramente entre os parâmetros principais, né, do Hair Cascade. O primeiro vai ser o Scale Factor. Ele controla o quão fina é a busca, ou seja, se eu aumentar esse valor, ele vai ficar mais rápido, porém pode perder o rosto.
E se eu diminuir esse valor, é possível que ele fique bem mais pesado e afete a experiência do usuário. Então, o desafio aqui é encontrar um equilíbrio entre uma aplicação que seja rápida e fluida o suficiente para que a experiência do usuário seja boa, para que não incomode com o uso da aplicação, porque seria uma coisa para o dia a dia, né? Uma coisa que a gente quer que o usuário acesse com bastante frequência. E ele não pode ser rápido, né? Ao ponto de perder a sua funcionalidade, né? Ele precisa detectar os rostos com eficiência. Então, esse aqui é o ponto de equilíbrio que a gente encontrou, esse aqui é o Factoring 1.1. Em segundo lugar, é o Mean Neighbors, que controla quantas confirmações ele precisa para aceitar uma detecção. E no reconhecimento, o Confidence Limit. Eu vou encontrar ele aqui. Já foi a última coisa que eu pesquisei. O Confidence Limit. Ele controla o quão exigente é o modelo. Então, se eu diminuir esse limite, ele para de me reconhecer. Se eu aumentar, ele aceita mais facilmente. E eu vou fazer uma demonstração aqui. Eu vou colocar ele em 40 para mostrar a dificuldade que ele tem em me reconhecer. E depois eu volto ele para 70 para fazer uma comparação. Eu já rodei o de setup, então eu não preciso rodar novamente. Então eu só vou demonstrar essa mudança de parâmetros mesmo. Tá aqui. Como a gente pode ver, ele detecta o meu rosto, mas com leves mudanças assim de posição, ele já não detecta mais o meu rosto. Leves mudanças de expressão ou de posicionamento facial. Agora eu vou mudar ele para 70 para mostrar um pouquinho da diferença mesmo, né? No reconhecimento facial. E novamente, ele tá me detectando, mas a gente consegue ver que ele já é mais aberto para certas diferenças, assim, no posicionamento do meu rosto, na minha expressão e etc. Então, ele já é bem mais receptivo, que é o que a gente está procurando para esse site. Então, a gente vai manter ele em 70. Em relação às limitações da nossa aplicação atual, as principais seriam que a iluminação ela influencia bastante. O LPPH ele é muito simples e ele pode errar, e que o modelo foi treinado com poucas imagens, né? E entre os próximos passos seriam integrar isso com um aplicativo real, usar sensores físicos de IoT ou aplicar modelos mais robustos, como o MediaPipe ou redes neurais. Muito obrigada, professor.